Olá, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as funções oxigenadas, tá? Que são as funções aí que têm oxigênio, tá? Por isso, oxigenadas. A gente vai ver hoje o módulo E3 e o módulo E4. E aí a gente finaliza o livro 1 de vocês, tá bom? Então, lá, página 224, tá? Para a gente não perder tempo. Então, lá. Funções oxigenadas. Os compostos orgânicos oxigenados são representados por diversas funções. Então, a gente tem álcools, fenóis, enóis, aldeídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos e outros. Em sua maioria, são compostos de grande uso no nosso dia a dia. Os álcoois, por exemplo, são empregados como combustíveis no preparo de bebidas alcoólicas, fermentadas e destiladas. Na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na medicina, como antisséptico e etc. Tá? Então, a gente vai ver as funções que têm o oxigênio. Então, se vocês viram a aula passada, a gente viu as funções que têm carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos. E aí, agora, a gente entra nas outras funções orgânicas, principalmente agora as funções oxigenadas, tá? Então, a primeira função que a gente vai ver, estudar, né, são os álcoois, né? Então, lá, possuem um ou mais grupos OH, que são as hidroxilas, ligado a carbono saturado em uma cadeia hidrocarbônica. Então, aqui, ó, eu tenho minha hidroxila, ou OH, que ele está ligado a um carbono que faz ligação simples, que é o carbono saturado. Vocês não podem confundir, porque se ele estiver ligado a uma ligação dupla, aí ele não vai ser um álcool mais, ele vai ser outra função orgânica, tá? Então, se essa hidroxila está ligada numa cadeia aberta, pode ser fechada também, tá? Numa cadeia aberta ou fechada, mas com carbono saturado, aí a gente tem a função álcool, tá? E aí a gente tem o etanol. Então, lá, vocês podem ter álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Mas o mesmo pensamento que a gente estudou lá nos hidrocarbonetos, tá? Carbono primário ligado a um carbono, né? Carbono secundário ligado a 2 carbonos, carbono terciário ligado a 3. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se o grupo hidroxila está ligado a um carbono primário, a gente chama de álcool primário. Tá? Se o grupo hidroxila está ligado a um carbono secundário, ou seja, ligado a 2 outros carbonos, o grupo R aqui a gente chama como se fosse outros carbonos, tá? Poderia ser um metil, ou um metil e um propil, tá? E assim por diante. E o carbono terciário, a hidroxila está ligada a um carbono, ligada a 3 outros átomos de carbono, por isso aí terciário. Nomenclatura dos álcools, aí vocês têm que lembrar lá dos hidrocarbonetos, tá? O prefixo, pela quantidade de carbono, o infixo, que é o tipo de ligação, como a gente está falando de álcool, sempre vai ser -an, porque ele só faz ligação simples, e agora, como ele é um álcool, a função, o final, né, o sufixo agora é -ol. Antes, lá no hidrocarboneto, terminava em -o. Então, aqui no exemplo A, metanol, né, met, um carbono, simples ligação -an e o final de hidroxila, né, de álcool ou. Aqui, etanol, propanol. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono primário, você não precisa indicar aonde ele está, né, o número que ele está, porque a gente já tem em mente que é no carbono primário. Agora, na letra D aqui, ó, se vocês observarem, a hidroxila está ligada no segundo carbono, no carbono 2. Então, eu tenho que indicar a posição dele, tá? Então, aqui é prop, propan 2-ol, tá? Aqui é o propanol, porque a hidroxila está ligada a um carbono primário, e aqui é o propan 2-ol, porque eu tenho que indicar que essa minha hidroxila ela não está no carbono 2, tá? E aqui na letra E, que eu falei para vocês que pode ter cadeia fechada também. Se vocês observarem, minha cadeia fechada ela é toda saturada, não tem ligação dupla nem ligação tripla. Então, aí é um álcool, tá? Então, aí é ciclopentanol, tá? E aí, para diferenciar o álcool do enol, né? A hidroxila também está presente, só que agora está ligada a um carbono insaturado, tá? Então, se vocês observarem os exemplos aqui, ó, a hidroxila está ligada a um carbono que tem dupla ou tripla ligação. Se vocês observarem, quando eu for falar o nome, a nomenclatura é a mesma, como se você estivesse dando nome para um álcool. Só que agora, em vez de an, vai ser em, né, do infixo, porque tem dupla ligação.
E aí, se eles te pedirem na hora da prova a função é que muda, a nomenclatura é a mesma, porém a função muda. Então, antes lá eu tinha a função álcool, agora, como esse meu carbono está ligado a um carbono insaturado, que faz ligação dupla ou tripla, né? Principalmente dupla, a tripla não vai existir, tá? Aí a gente tem o enol, tá? Então, aqui a função é enol, mas a nomenclatura é a mesma, ó. Met-et. Etenol, né? Et, em, de dupla ligação, e o final ol. Então, etenol, como está no carbono primário, né? Aqui 3 carbonos prop, então propenol, de em, né? Propenol. Aqui, ó, vai diferenciar para vocês, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Minha ligação dupla está no carbono 2 e minha hidroxila também está no carbono 2. Então, eu tenho que indicar. Na letra A e na letra B, eu não precisei indicar a posição nem da minha hidroxila, nem da minha dupla ligação, porque ele está no carbono 1, né? Mas você poderia, né? Acho que o livro de vocês também não traz. Poderia colocar eten, ol, né? Não ficaria errado. Mas você pode, não precisa colocar se ele está no carbono primário. Aqui, como tanto a hidroxila como a dupla ligação está no carbono secundário, você tem que indicar. Porque só eu falar um nome, às vezes a pessoa confunde aonde está essa dupla ligação, que poderia estar no carbono terciário, quaternário e no carbono 4 e assim por diante, tá? Então aqui, ó, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, né? Pente. E aí a dupla ligação está no carbono 2. Então, pente 2 em, como a hidroxila também está no carbono 2, 2-ol. Então, pente 2 em 2-ol, tá? Para ficar certinho. E aqui eu vou ter um ciclo pentenol, por causa da dupla ligação aqui, tá? Então, aqui esse, diferente do anterior, ó, antes eu tinha a função álcool, agora eu tenho a função enol, porque minha hidroxila está ligada a um carbono insaturado, tá? Cuidado para não confundir. E aí, por último, que tem a presença da hidroxila, né, que é o fenol. Também tem a hidroxila ligada a um carbono, só que agora ele está ligado a um carbono que pertence ao anel aromático, tá? Então aí, ó, ao anel aromático com duplas alternadas ou com esse círculozinho no meio, tá? Então a gente chama aí de fenol. Então esse aí, ele é o fenol mesmo, o nome dele, você pode colocar a nomenclatura como fenol ou hidroxibenzeno, tá? Os dois jeitos estão os corretos. Então, se você vê lá a hidroxila ligada a um anel aromático, aí você tem a função de fenol, tá? Nomenclatura de fenol. Utiliza o prefixo hidroxo e o sufixo benzeno, tá? O mais comum era aquele lá, o fenol, que você pode utilizar, ou aquele outro nome, né? Hidroxibenzeno, né? Então, lá, observação. É preciso lembrar que a numeração dos carbonos da cadeia carbônica se faz a partir da hidroxila. Então, você pode ter o quê? Deixa eu fechar isso aqui. Então, você pode ter o quê, ó? Você pode ter um anel aromático com a hidroxila, mas você pode ter substituintes, tá? Metil, etil, propil, e aí você tem que dar o nome de cada um deles. Então, lá, a numeração dos carbonos da cadeia carbônica se faz a partir da hidroxila. Em seguida, segue pelo lado que ofereça os menores números para os radicais presentes na estrutura. Em estruturas mais complexas, é mais comum as substâncias terem nomes próprios. Aí eu vou mostrar as estruturas mais complexas para vocês agora, tá? Eu acho que eu tenho aqui. Então, aí, observe isso aí, ó. Se vocês observarem, a numeração sempre começa pela hidroxila. Se eu tivesse feito no sentido horário, o meu metil estaria no carbono 3 e o meu etil estaria no carbono 5. Porém, na nomenclatura, como eu falei para vocês na aula passada, vocês têm que dar o nome em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, cadê meu mouse? Seria esse substituinte aqui, porque ele é o etil. Então, por isso que eu fiz a numeração anti-horário, né? Então, aqui o etil no carbono 3 e o metil no carbono 5. Então, aqui a nomenclatura correta seria 3-etil, 5-metilfenol ou 3-metil, 3-etil, 5-metil hidroxibenzeno, tá? Dos dois jeitos está correto.
Se você tivesse feito ao contrário, aí a numeração estaria incorreta e você estaria errando na hora da prova, tá? E aí vocês têm, às vezes, o nome mais complexo, né, de algumas substâncias. Eu não coloquei o que está na apostila, eu acho. Depois eu mostro para vocês, tá? Então lá, o primeiro lá, 1-hidroxi, 3-metil-benzeno. Ou, como eu tenho os substituintes no carbono e no carbono 3, meta-cresol, tá? Aí vocês lembram daqueles substituintes lá do hidrocarboneto que a gente viu. Tem substituinte no carbono 1 e no carbono 2, orto, no carbono 1 e no carbono 3, met, no carbono 1 e no carbono 4, para, tá? Então a gente tem esses 3 tipos de substituintes aqui, ó. No 2, 1-hidroxi-2-metilbenzeno, que é o substituinte está no carbono 2, ou orto-cresol, que é o nome mais complexo, né? E 1 e 4, 1-hidroxi-4-metilbenzeno ou para-cresol. Se vocês olharem o livro de vocês aí, ó, na página 224, na parte de fenol, vocês vão ter aí o orto-cresol, que é o segundo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Só que eu trouxe mais 2 para mostrar a diferença entre eles. E aí você tem um naftol. Então, se vocês observarem no livro de vocês, vocês têm dois anéis aromáticos ligados, que seria o naftaleno, mas como ele tem o substituinte lá, o OH, aí fica um naftol, tá? Essa seria a diferença. E aí, para finalizar essa parte de álcool, enol e fenol, eu trouxe um resuminho aqui para vocês, tá? Então, se a hidroxila no álcool, ó, está ligada a um carbono que faz ligação simples, né? A gente tem um álcool. Se a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, a gente tem um enol. E se eu tenho a hidroxila ligada a um anel aromático, a gente tem a função fenol, ok? Continuando aí o livro de vocês, tá? Aldeídos, tá? É outra função orgânica. Então, é caracterizada pela presença em sua estrutura do grupamento formila ou aldoxila, que é o C-duplo-H, ligada a uma cadeia carbônica ou anel aromático. Então, isso aqui, ó, não sei se tem como eu colocar para vocês verem. Isso aqui seria, então, preenchimento da fórmula, sem preenchimento. Então, isso aqui, ó, é a função aldeído, tá? Eu tenho esse meu grupo, que é o formila ou aldoxila, C-duplo-H, ligada a uma cadeia carbônica ou um anel aromático, tá? Então, essa é a função aldeído, C-duplo-H. Ou você pode chamar também de CHO, tá? C-H-O, né? Então, aí, nomenclatura dos aldeídos, tá? O prefixo, que é a quantidade de carbono. O infixo, se é ligação dupla, tripla ou ligação simples, dupla, tripla, duas duplas, tá? E o final de al, então de aldeído, tá? Então, eu trouxe alguns nomes para vocês, tá? Então, ó, um carbono com a cadeia carbônica, né? Que eu já coloquei, não coloquei bonitinho, igual C duplo H, igual tá essa estrutura aqui, mas é o CHO. Então, aí é o metanal, etanal, propanal e aqui 1, 2, 3, 4, butanal, tá? O carbono que tem essa ligação C-duplo-H, ele conta na hora que você for colocar o prefixo, tá? Os meus exemplos aqui, ó, todos estão fazendo ligação simples, mas poderia ter ligação dupla, tá? Poderia ser o propenal, tá? E assim por diante. E aqui poderia o anel aromático, né? Benzaldeído, que é o benzeno, e aí tem a função orgânica de aldeído. Esse no livro de vocês tem outro exemplo bonitinho. Aí no livro de vocês tem outros nomes aí também, tá? Salisaldeído, vanilina e o transcinemaldeído. Depois vocês olhem as estruturas mais complexas aí no livrinho de vocês. Cetona é uma função também muito importante, tá? Que apresenta um grupo funcional carbonila, que é o C-duplo-O, mas nunca na extremidade da cadeia. Olha a diferença para o aldeído. Se vocês observarem a função orgânica C-duplo-H, ela sempre vai estar na extremidade da cadeia. Na cetona, não. Ela sempre tem que estar presente no meio. Ela nunca vai aparecer no final. Porque se ela aparecer no final, não vai ser mais uma acetona, ela vai ser um aldeído, né? Se for olhar as ligações que o carbono faz. Então, aqui, ó, eu tenho
1, 2, 3 carbonos próprios. Simples ligação que ele está fazendo entre os carbonos, né? An. E aí o final agora vai ser ona. Então aqui é propanona. É a menor cetona que existe na natureza, tá? Porque se o meu grupo ele tem que ficar no meio, se ele está no meio, ele tem que estar entre dois carbonos. Então essa aí é a minha menor cetona que existe, tá? E aqui, prefixo, quantidade de carbono, o infixo, se é ligação simples, dupla ou tripla, e o final, diona de cetona, tá? Então, a primeira aí, propanona, a segunda, butanona. A terceira, minha nomenclatura aqui ficou errada na hora de pôr o número 2, tá? Acho que eu peguei pronto. Nossa, desconfigurou meu slide todinho, tá? Então, aqui seria pente, an, 2, ona, tá? O númerozinho tem que vir antes da parte da nomenclatura, que é para me indicar aonde está essa função orgânica. Então, aí arrumem aí, tá? Se vocês forem copiar, arrumem aí no livro de vocês, tá? Ou no caderno, porque no meu aqui ficou errado. Então, pente, an, aí 2, ona. E aqui, pente, an, 3, ona, tá? O 3zinho tem que ficar antes do ona. E aí é o resumo de aldeídos e cetonas. Os aldeídos eu tenho esse grupo C-H, que é o show, na extremidade da minha cadeia. E o aldeído, que é a carbonila, e a cetona, que é a carbonila C-O, no meio, né, entre dois carbonos, tá? E aí, para a gente finalizar esse módulo, a gente tem outra função orgânica, que é o éter, tá? E agora eu mostro para vocês não confundirem éter com éster. Então, a éter, a presença de um átomo de oxigênio entre dois carbonos, tá? Então, aqui eu tenho o oxigênio e entre meus grupos R, que poderia ser um metil, um propil, um butil, tá? E assim por diante. Então, grupos R poderiam ser iguais ou poderiam ser diferentes, tá? Quantidade de carbono. Nomenclatura. Prefixo do menor radical, mais oxi e o nome completo do maior radical. Então, olha o primeiro exemplo, ó. Meu menor radical, eu tenho esse radical, CH3, CH2, e tenho esse radical, CH3. Então, começa pelo menor. Então, aqui o menor é esse radical aqui. Então, ele é o metil. Então, metil, oxi. Então, vai ficar metóxi, e aí 2 carbonos, etano, né? Que é o nome completo. Então, metóxi, etano. Aqui é o mesmo, né? Ó, CH3, CH2. CH2 e CH3 é o mesmo radical, então não vai ter diferença entre o maior e o menor. Então aqui eu vou ter o etoxi-etano, tá? Então o menor você usa só o radical e completa com ox, e o segundo utiliza o nome completo, tá? Então aí mais exemplos, ó, metoximetano, metoxietano, etoxietano e aí o etoxipropano, porque aqui no último, ó, eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3. Então, o prefixo do menor, et, com o oxi, de oxigênio, então, etoxi, e o nome completo do segundo radical, propano. Certinho? E aí nós vamos para os exercícios, tá? Do módulo. Página 225. O uso de bisfenol A na produção de garrafas plásticas, mamadeiras e copos para bebês foi proibido no Brasil no final de 2011. Deixa eu achar meu livro aqui, só um minuto. No final de 2011. Devido a suspeitas de danos à saúde humana. Sobre o BPA, assinale o que for correto, tá? Então vamos lá. Letra A. Apresenta hidroxila enólica. Apresente o que for correto, tá? Apresenta hidroxila enólica. Hidroxila enólica. Não, né? Se vocês observarem, eu tenho um grupamento, mas não seria uma hidroxila enólica, né? Porque o enol, para ser enol, é a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Se vocês observarem aí, a minha hidroxila está ligada a um anel aromático. Então, ligada a um anel aromático não é enol, é fenol, né? É uma molécula plana? Não, eu não tenho uma molécula plana, né? Eu tenho uma imagenzinha.
apresenta plano de simetria, se eu dividir minha molécula no meio, né, e colocar ela em igualdade, ela não vai ter duas metades iguais. Então, não. Sua fórmula molecular é C15H12O2. Eu não fiz aqui, mas vamos fazer pelo menos a quantidade de carbonos, tá? Para a gente ver se vai ser C15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é 15. Hidrogênios. O oxigênio está correto, ó, O2. E os hidrogênios, aí vocês têm que olhar os hidrogêniozinhos de cada moléculazinha. Cada carbono que faz a dupla tem um hidrogênio, tá? 1, 2, 3, 4. Esse aqui está completo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um carbono aqui. 1, 2, 3, 4. Está completo. 10. Aqui eu vou ter um CH3 e aqui um CH3. Então, 10 mais 3, 13. Mais 3, 16. Então, aqui a quantidade de hidrogênio vai estar errada. Então, aí só me sobrou um E, a letra E, né? Que é o representante dos fenóis. Que foi o que eu mostrei para vocês. Hidroxila ligada a um anel aromático tem a função fenol. Tá? Então, aí é número 1, a letra E. Número 2. Para evitar a ação do tempo nos alimentos, as indústrias se valem de agentes que preservam a integridade do produto, aumentando a sua data de validade. Existem dois grandes grupos, os antioxidantes e os antimicrobiais. Os antioxidantes são compostos que previnem a deteriorização dos alimentos por mecanismos oxidativos. Esses antioxidantes incluem os naturais, tais como alfa-tacoferol, que é a vitamina E, cuja fórmula estrutural está representada a seguir, e os sintéticos. Então, a gente tem aí a vitamina E. A alternativa que apresenta os grupos funcionais presentes no alfa-tocoferol, e aí vocês têm que olhar os grupos, né? Então, ó, vamos olhar todas as funções orgânicas que a gente tem, tá? Eu tenho aqui, ó, a hidroxila está ligada a um anel aromático. Então, eu tenho fenol, tá? Fenol eu tenho. Eu tenho esse oxigênio ligado a 2 carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, eu tenho um éter. Deixa eu ver o que mais. Só? Só, né? De funções orgânicas presentes. Eu tenho aqui o fenol e tenho o éter. Não tenho mais nenhuma. Então, aí a resposta seria a letra D. Éter e fenol. Se vocês observarem depois, quando vocês forem olhar o gabarito do livro de vocês, o gabarito veio errado, tá? O gabarito, eu vou até arrumar o meu aqui, tá falando que é a letra A. O gabarito fala que é a letra A. Éter e ácido carboxílico. A gente nem viu o ácido carboxílico ainda nesse módulo e não tem a função orgânica de ácido carboxílico aqui, tá? Quem não sabe como é a estrutura do ácido carboxílico é na extremidade, é C-O-O-H. Então, eu não tenho nenhum aqui para ser ácido carboxílico. Então, aí, letra D. Beleza? Número 3. Existe um produto comercial denominado de thinner, usado pelos pintores para a diluição das tintas à base de óleo, que é constituído de uma mistura de álcools, éteres, cetonas e hidrocarbonetos aromáticos. Com relação a essa informação, pode-se afirmar corretamente que... Então, não, o thinner, ele é solúvel em água? Não, ele já falou para vocês lá, ó, tinta à base de óleo. Então, se ele é à base de óleo, ele não vai ser solúvel em água, né? Vai ser solúvel em óleo. Então, aí a água é polar, e aí o óleo seria apolar, então ele é apolar também, tá? A substância C2H5 ou C2H5 pode ser um composto dessa mistura? Esse composto que ele te deu aqui na letra B, ó, possui a função éter. Ele falou para você que o thinner tem a função de ésteres. A gente não viu éster ainda nesse módulo, tá? Mas quando a gente for entrar nos ésteres, vai ser C-O-O. E aqui o éter é um carbono
com um oxigênio, né? O oxigênio ligado a 2 carbonos. Então, aqui a gente tem um éter e não um éster, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Uma substância contendo o grupo funcional C, dupla O, pode ser componente dessa mistura? Então, se vocês observarem a letra C, eu tenho o carbono, está ligado a 2 outros grupos, e uma cetona, né, que seria um grupo funcional cetona. Então, ele falou lá, é constituído de álcools, éteres, cetonas e hidrocarbonetos aromáticos. Então, a letra C está correta. Uma substância desse grupo funcional, que é a cetona, ele pode ser um constituinte dessa mistura. Então, a letra C é a sua resposta correta, tá? Aí ele fala, o hidrocarboneto hidroxibenzeno pode ser componente da mistura? Hidroxibenzeno, ele é um fenol, tá? Ele não é um álcool, então não pode. E aí a letra E, o thinner é uma substância utilizada para diluir tintas. É uma substância usada para diluir tintas. É na diluição da limpeza, tá? Mas não para diluir tintas. Ele é usado porque ele adianta a secagem da tinta, tá? Mas não para diluir. O texto fala, né? É um produto comercial usado pelos pintores para a diluição de tintas à base de óleos, tá? A sua função principal não seria bem essa aí que ele quis dizer. Então, aí é a letra C. Número 4. Uma nova espécie de líquen resultante da simbiose de um fungo e águas verdes foi encontrado no litoral paulista. O fungo foi descrito pela revista aí. Uma das principais características desse fungo é a presença de ácido norcístico no talo do líquen. Tal ácido é uma substância rara em espécies desse gênero na América do Sul. Analise a estrutura acima representada. A análise da estrutura acima representada permite afirmar que a função aldeído está representada pelo grupo. Então, aí, vamos lá. Número 1. Já é a primeira, né? É o show. Né? Como eu falei para vocês, o aldeído C, dupla O. Também a gente pode ter funções, quando vocês forem olhar as provas de vocês, provas de Enem, de vestibulares, ele não vai vir, às vezes, bonitinho, já dando a cara para vocês que é C, dupla O, H. Ele pode vir a estrutura unidas, né? De forma molecular. Então, aqui é o show. Esse show seria o aldeído. Então, aí já seria a letra A, tá? Mas vamos fazer as outras para vocês não confundirem, tá? Então, número 1, a função 1 aí é um aldeído. A função 2 aqui, ó. Função 2. Vocês não estudaram ainda, né? Tá correto? C dupla O. Ó, ele quis dizer tudo, né? A função 2, ele tá dizendo toda essa estrutura aí, tá? Não é o só... É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que é o que a gente vai ver no módulo E4, tá? C dupla O é a função éster, com S, tá? Porque eu tenho 2 oxigênios aqui, tá? Éter é só um oxigênio ligado a 2 carbonos, tá? Se não tivesse essa parte aqui, se não tivesse isso aqui, seria um éter. Mas como tem, a gente vai ver lá no próximo módulo que é um éster. 3. Hidroxila ligada a um anel aromático. Fenol. Não é álcool. Cuidado, você vê só hidroxila, às vezes você já joga na cara que é um álcool, tá? Não é álcool, é fenol. 4. Cadê meu mouse? 4. C dupla O. Também é um éster, tá? E a 5, a hidroxila ligada a um anel aromático também é um fenol, tá? Então, aí a número 1 é um aldeído, a número 2 e a número 4 também é um aldeído, se bem que o 4 está do lado de dentro, né? Seria um hidrocarboneto, né? Se ele estivesse falando só disso aqui. O 5, né, gente? Perdão. Porque o 5 não está do lado de fora, né? O 5 está dentro do meu anel aromático. Então, provavelmente, isso aqui vai ser um hidrocarboneto, tá? Eu peguei já falando com o H, mas como ele está só no anel aromático aqui, ele vai ser um hidrocarboneto. Não vai ser fenol, desculpa aí. Então, aí a resposta seria a letra A. 5. Porém, um dia, cansado de tanto mexer em serviços, de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os carros simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontrou foi guardar o melado longe da vista do feitor.
No dia seguinte, encontraram o melado azedo, que é o fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram tal melado azedo com o novo e levou-se ao fogo. Resultado, o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporando no teto do engenho, se formando umas goteiras que pingavam constantemente. Quando a pinga batia nas suas costas, marcadas com chibatas, dos feitores ardia muito. Com relação ao processamento de produtos de cana-de-açúcar, é correto afirmar que o aguardente produzido no Brasil, colônia, era de qualidade por ser puro etanol. B. O melado era uma solução de sacarose que se tornava muito densa ao ser aquecida. Muito densa? Não, né? Porque ele formou um álcool, ele vai ser menos denso. A pinga é uma substância pura. É também um legado do sistema escravocrata que estimulou a produção de etanol no Brasil. A evaporação continua sendo a melhor etapa para a separação de etanol produzido a partir do melado? Não, a evaporação não, a gente vai ter a destilação simples, tá? É a melhor forma de separar o etanol. Se bem que é do melado, né? A parte do melado. Letra E. Produtos contendo etanol são produzidos por fermentação do caldo de cana-de-açúcar desde os tempos coloniais. Então, aí seria a letra E, tá? Produtos contendo etanol são produzidos por fermentação do caldo de cana-de-açúcar desde os tempos coloniais. Que o gabarito de vocês traz a letra E. Mas a letra A também não está tão errada. Mas vamos pelo gabarito, tá? Produtos contendo etanol são produzidos por fermentação de caldo de cana-de-açúcar desde os tempos coloniais. E é o que acontece hoje em dia também, né? Produz de outros meios também, mas principalmente a partir do caldo de cana-de-açúcar. E a última aí, a 6. Vocês leem ela, tá completa. Eu vou pegar o finalzinho dela aqui. Ele vai falar de um medicamento no organismo, aí ele vai falar do que constitui principalmente fosfolipídios e tal. Aí ele fala, tal padrão estrutural ilustrado da figura seria assemelha-se ao de uma membrana celular. Aí ele continua. No interior dos lipossomas pode-se encapsular os princípios ativos de medicamentos, como proteínas, sendo a microcápsula formada lipossoma mais medicamentos, interagem intimamente com a célula e se alojam, por exemplo, na área atingida por um tumor. A camada dupla de lipídios funciona como uma membrana através da qual a substância encapsulada passa gradativamente para o meio externo. Existem algumas estratégias para que o fármaco só seja liberado quando atingir um alvo. Uma delas é projetar cápsulas sensíveis à acidez ou à alcalinidade do meio, de forma que ao atingir determinado pH, a membrana se modifique e libere substância encapsulada. Aí você tem a imagenzinha aí, né? Grupo éster, cadeia linfática, interior do lipossoma. As estruturas abaixo correspondem à tirosina, um tipo de aminoácido encontrado nas proteínas, e a um fosfolipídio. Aí você tem a estrutura aí, tá? Ao se adicionar um solvente orgânico apolar ao meio aquoso que contém lipossoma, cujo interior encontra-se a uma solução aquosa de tirosina, verifica-se o rompimento da vesícula com a formação de duas fases. Com base nessa informação e no texto, julgue os itens abaixo, tá? Então, ele falou que é um solvente orgânico apolar, tá? 1. As funções orgânicas amina, ácido carboxílico e fenol podem ser encontradas na estrutura da tirosina? Esse exercício aqui tinha que estar no outro módulo, tá? Porque vocês ainda nem viram amina nem ácido carboxílico, tá? Mas viram fenol. Então, vamos lá. Ele quer saber se essas funções orgânicas podem ser encontradas na tirosina. Vou pegar meu mouse. Tirosina é isso aqui, tá? Então, ok. Eu tenho fenol, hidroxila ligada a um anel aromático. NH2 ligado a um carbono aqui, eu tenho a função amina, que vocês vão ver lá no livro 2, tá? E aqui, C-OH, eu tenho a função ácido carboxílico, então a número 1 está correta, tá? Número 2. Em uma das cadeias alifática dos fosfolipídios, são encontradas insaturações dos fosfolipídios. Eu tenho insaturações, ó, ele está perguntando, em uma das cadeias alifáticas, ou seja, em uma das cadeias abertas, né?
são encontradas insaturações com dupla ou tripla ligação? Ó, na de cima aqui, ó. Cadê, gente? Ó, dupla ligação, ó, insaturações. Então, tá correto. 6. O rompimento da vesícula por adição de solvente orgânico evidencia que a mesma possui grupos apolares? Sim, né? Foi o que ele falou para vocês. Adicionar um solvente orgânico apolar ao meio aquoso que contém lipossoma. Se é um meio aquoso, vai ser um meio, pode-se dizer que é um meio polar, né? E aí ele fala que houve rompimento da vesícula em 2 fases. Então, correto. Eu tinha lá grupos apolares que ele reagiu lá com solventes orgânicos e aí houve esse rompimento aí da minha estrutura, tá? Então, todas estão corretas. 1, 2 e 3. Certinho? E aí a gente finalizou o módulo E3, tá? Qualquer dúvida, pode me perguntar, porque eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até mais.